Vamos lá então, Juliano já está junto comigo aqui, mais uma vez aí, tem dia que de noite é assim mesmo, acontece essas coisas, né, Juliano? O projeto de lei que vê multa de até R$32 mil para quem brigar no estádio de futebol. É isso que a gente vai falar hoje, Marcelo? Juliano? Uma vez, né? Acho que agora sim você deve estar me ouvindo bem. Tá tudo certo por aí, Pedro, a transmissão? Tudo redondo. Beleza, então. Vamos falar primeiramente lá de Brasília. Isso. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, está endossando, né, um decreto do Lula sobre a restrição das armas. Aquela proposta que vem do governo Jair Bolsonaro, que o cidadão poderia portar uma arma de fogo, ter uma arma de fogo em casa, para defesa, né, dele e da família. Gerou uma discussão grande já no governo Bolsonaro. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, decidiu que o novo decreto do Lula, que ele assinou assim que tomou posse, restringe o uso de armas de fogo. Ele diz que é constitucional essa decisão do Lula e não a decisão do Bolsonaro. Inclusive, o pedido foi feito pela Advocacia Geral da União, para quem não sabe, é o advogado do governo federal, o advogado-geral da União. O caso ainda vai ser julgado pelos outros ministros do Supremo. Porém, a medida suspendeu todos os processos na Justiça envolvendo a legalidade do decreto do Lula. Ou seja, aqueles que estavam sendo julgados por esse motivo, porte de armas, vão ter seus processos suspensos. Quando Lula tomou posse, editou, então, como eu disse, um decreto, as normas do ex-presidente Jair Bolsonaro, que flexibilizava o acesso às armas. Variando a decisão de agora, né, em setembro de 2022, e nós vamos mostrar agora uma fala do Lula. Ele chegou até a admitir que teve uma arma, que ele chamava de garrunchinha. Vamos ver o vídeo aí. Eu, quando namorava, muito tempo atrás, no Luxemburgo, eu tinha uma garrunchinha 22, porque eu andava do Parque Bristo até a Vila Oliveira a pé meia-noite. Eu namorava até as 11h30. Aí eu tinha que sair a pé. Era longe, pacas, e não tinha ônibus, era a pé. Então eu tinha uma garrunchinha, colocava ela aqui dentro. Tirava as balas com medo que ela estourasse alguma coisa aqui dentro. E colocava as balas no bolso. Se um cara viesse para cima de mim, eu falava, espera aí, deixa eu colocar minhas balas aqui. Bom, tá então, né, a fala do presidente Lula. Ele mesmo confessa que andava armado, e vale lembrar o seguinte, Pedro Bala, em 2005, 96,92% dos brasileiros votaram no referendo do desarmamento em relação às armas. Houve um referendo no Brasil pedindo a opinião da população. A pergunta era a seguinte, uma pergunta muito simples: a comercialização de armas de fogo e munições deve ser proibida no Brasil? 63,94% dos brasileiros que votaram contra a proibição e 36,0% votaram a favor da proibição. Então o povo já votou esse tema lá atrás, em 2005, inclusive no governo do PT, e decidiu a questão. Se agora for feito outro referendo, o resultado não vai ser muito diferente, porque as pessoas estão cada vez mais com medo, né, que algum bandido entre na sua casa, ainda mais agora que o crime organizado está se achando todos poderosos aí, e a população está com medo até de sair nas ruas. Se for diferente, vai ser em favor daqueles que acham que deve ser liberado. Esse assunto nunca foi oficializado, porque ocorreu, como eu disse, no governo do PT, e eles são contra a defesa do cidadão e do trabalhador. Eles queriam que o referendo terminasse com esse resultado e deixaram de lado a consulta popular. Eles não queriam esse resultado favorável ao uso de armas. Então o povo já decidiu pelo Lula, pelo Gilmar Mendes e pelas demais autoridades do Poder Judiciário. Então cabe a eles cumprir a vontade popular, como estabelece a Constituição, já que o Gilmar Mendes fala tanto em respeitar a Constituição. De onde emana o poder do povo? É da Constituição. Ou então eles que façam um outro referendo para confirmar a opinião popular, viu, Pedro?
Eu estou acreditando o seguinte, Juliano, que não sei não, vou falar que é a minha opinião, eu acho que esse pessoal vai querer, inclusive, montar uma nova Constituição do jeito deles, com o cardápio deles, porque eu acho que deveriam governar, assim, ó, por exemplo, nós temos aqui, hoje vamos falar aqui, ó, tem bolsonaristas, tem o pessoal que é lulista, os petistas. Nós estamos no meio, 49,1% votou no Bolsonaro, 50,9% no Lula. O país está dividido, precisa ser governado para todos. Se for fazer aí um referendo, um plebiscito novamente para saber sobre as armas, não será respeitado, porque eles já tomaram a decisão deles. E qualquer coisa que for lá para Brasília, para a Justiça, nosso estado já está apareado, não adianta você pegar e falar, eu estava aqui falando hoje de manhã com o Márcio sobre a fala todos, não sei lá o que, essas idiotice que tem aí, lá em cima já está dando a favor, Juliano, então, olha, não sei o que a gente fazer mais, viu, Juliano? Vamos falar aqui do Paraná, Juliano? Vamos lá. Então, Pedro, tem um projeto de lei aí que prevê uma multa de até R$32 mil para quem brigar em estádios do Paraná, em todo o Paraná. O projeto foi apresentado pelo deputado estadual de primeiro mandato, delegado Tito Barrichello, do União Brasil, que é a maior bancada da Assembleia Legislativa do Paraná. Ele é integrante, inclusive, de uma torcida organizada do Atlético Paranaense, os Fanáticos. Então, por eles fazer parte de uma torcida organizada, ele está vendo, e nós também estamos vendo, o tanto que estão ocorrendo as violências aí nos estádios, e ele frequenta os jogos, e ele sabe do que está acontecendo também, assim como todos. E a situação está cada vez mais complicada. Então, a proposta do projeto dele é aumentar a multa, que hoje é de aproximadamente R$130. É uma multa do valor baixo, segundo ele. Então, esse projeto prevê um reajuste no valor da multa entre R$3.200 até R$32 mil, dependendo do caso, das brigas que acontecerem nos estádios. Bom, para começar a conversa, não deveria nem existir torcida organizada. Eu acho que você torce para um time, esse negócio de torcida organizada não funciona em lugar nenhum do Brasil, não é só no Paraná. Essa torcida organizada dá prejuízo para o próprio clube que eles dizem torcer, né? Se for parar para pensar, quem sofre quando existe uma briga de torcida organizada é o próprio clube. Por quê? Ele perde o mando de campo, é obrigado a jogar longe dos seus gramados, paga a multa, eles deixam de arrecadar mais, porque daí somem os patrocinadores, porque ninguém quer patrocinar muitas vezes um time que tem uma torcida violenta. Os visitantes têm medo de receber essa torcida em seus estádios, quando vai jogar fora, né? Então, quer dizer, ele perde o público que vai nos estádios, perde renda e receita com isso, porque daí o clube fica sem receita, porque quem quer ir com a família nos estádios deixa de ir ver o jogo por medo. Então sobra para quem? Sobra para o clube. Eu lembro como aconteceu no jogo do Coritiba e Fluminense, lá no Couto Pereira em 2009. Aquela ladeira, você deve lembrar que o Coritiba foi rebaixado para a Série B, a torcida não aceitou, invadir gramados, quebraram ladeiras, quebraram o estádio inteiro, houve um prejuízo enorme para o Coritiba. Né? E o Coritiba, no ano centenário, em 2009, completava 100 anos de existência o Coritiba, e foi rebaixado e ainda levou de presente uma destruição do seu estádio. Aí logo após o fim do jogo, esses torcedores alviverdes, também de torcida organizada, né, invadiram o gramado e houve até violência física, muita gente ficou ferida na ocasião. E tem outra situação, esse assunto foi debatido em 2013, um ano antes da Copa de 2014, e eles chegaram a propor que a solução para pacificar as brigas em estádios era muito simples. Era haver um consenso entre as torcidas. Mas isso aí não funcionou. Na Inglaterra, eles viram seguir o exemplo da Inglaterra, por exemplo, né? E lá tem câmeras para todo lado, lá existe um comportamento por parte da torcida, né? Câmeras tem aqui também para se colocar nos estádios, é fácil de identificar e punir os baderneiros, com palavra não está resolvendo, conversa não resolve nada, né? Ou proibir essas pessoas de irem aos jogos e serem supervisionadas pela polícia e serem presas,
transformar em crime violência nos estádios. Aí pode ser que comece a resolver. Então, por cerca de um ano, funcionou uma medida mais dura em 2013 com relação às brigas dos estádios, só que daí entrou o ministro da Justiça na época, o José Eduardo Cardoso, ministro da Justiça da Dilma, e acabou com tudo isso. Ficou um tempo de paz nos estádios, tentaram resolver a situação, mas daí ele entrou e acabou com todas as propostas que existiam e voltou tudo como era antes. Inclusive, um torcedor foi fotografado em briga de torcidas organizadas do Atlético Paranaense contra o Vasco da Gama, né, aqui em Curitiba, em 2013. Ele estava com um porrete quase do tamanho dele, o cara era enorme, tinha um porrete com prego na ponta. Quer dizer, o que a gente vai pensar com um cara que chega para assistir um jogo com um porrete cheio de pregos na ponta? Ele pretendia fazer o que no estádio? Assistir o jogo com um porrete na mão? É claro que não, e a polícia não barrou o cara. Entendeu? E tem o ex-vereador de Curitiba, inclusive o Juliano Borghetti, na época era do PP, irmão da ex-governadora Cida Borghetti, que era membro do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara de Vereadores para assuntos da Copa, em 2014. Ele também, apoiador do Beto Richa na época, ele foi fotografado no meio de uma briga de atleticanos e vascaínos nesse jogo de 2013. Uma autoridade de Curitiba, um vereador na época. Quer dizer, o que pode se esperar disso, Pedro? Então eu espero que esse projeto venha a dar certo, né? Agora estão começando a dar mais atenção para o assunto e tem que punir tanto os jogadores que se envolvem em briga quanto os torcedores que vão lá para brigar. Já que não se pune criminalmente, tem que punir de forma civil. Não deixar mais o torcedor entrar no estádio enquanto não pagar o prejuízo que ele ajudou a causar no estádio. Tomara que a lei pegue para valer, né? O novo deputado Tito está fazendo um bom trabalho, começou bem. É uma bandalheira desses torcedores que ninguém aguenta mais, viu, Pedro? É difícil ir no estádio com a família assistir um jogo. É verdade, é bem complicado mesmo. O Atlético ele faz, né, todo esse tipo de cuidados, né, inclusive biometria, ingresso, você não chega lá para comprar ingresso na hora, tudo antecipado, né? Mas mesmo assim as torcidas acho que nasceram aí, eles não querem ver o futebol, eles querem ver a pancadaria mesmo. O pessoal marca a briga aqui para a Fazenda Rio Grande, Juliano. Marca briga aqui, Curitiba e Atlético, aqui nas ruas da Fazenda Rio Grande. Essas imagens aqui que estava ilustrando aqui entre o Atlético e o Vasco, se eu não me engano, isso aqui era em Joinville, não era em Joinville, não. Olha, até o estádio ali, se eu não me engano, lá na Arena Joinville, hein, Juliano? Eu acho que foi no segundo jogo deles, né? Teve o jogo em casa e teve o jogo fora de casa. Eu não lembro que eles perderam o mando de campo na época. Enfim, o pessoal do esporte vai saber falar melhor, mas essa cena aí mostra muito bem, né? Olha só a situação, eles chegaram a subir a mureta ali, passaram pela grade para agredir os adversários. E olha o tipo de gente que está ali como torcedor. Você acha que esses caras para parecer é o crime organizado dentro dos estádios? Tá com cara de crime organizado, não tem cara de torcedor de jeito nenhum. Pois é. Agora, eu só quero ver como é que vai ser feito, né? Quem que vai pagar essas multas, né? Juliano, um grande abraço para você. Um ótimo quarta-feira para você. O nosso país, a partir de agora, que deve começar a caminhar aí. Estamos juntos, viu, amigo? Beleza, Pedro. Um abraço para você, para todo o teu público. E até sexta-feira com mais informações da política. Um bom dia para vocês aí. Bom dia, Juliano. Falamos aí com o Juliano Zimmer, ele que é jornalista, estudioso, né? Ele que sabe tudo sobre a nossa política nacional, municipal, estadual, enfim. Estamos colocando